Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje dia 10 de novembro de 2023. Que bênção, que maravilha, nós estamos aqui na presença de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Manhã com o Evangelho. Hoje nessa 31ª semana do tempo comum, nessa sexta-feira, que é o dia que o Senhor nos concede. Eu estou aqui no meu escritório, na Capela da Divina Providência, desde as 3 da manhã, estudando, fazendo algumas demandas, e estava um vento muito forte, mas um vento gostoso. E aí eu me lembrei, que o Espírito Santo é como um vento que vai para lá e vem para cá e ninguém sabe, mas podemos sentir. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa manhã. A paz do Senhor, Rani Silva, Dora Gomes, Patrícia Alexandrino, Ramon Martins, Deise Teodoro, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhã com o Evangelho. Ana Paula Santos Melo, Senhor te abençoe. Tô sabendo que hoje o Ramon tá fazendo aniversário, que bênção, glória a Deus. Seja muitos e muitos anos de vida e saúde. Hoje eu vou comer um pedaço de bolo, hein, Ramon? Um pedaço de bolo, tomar um refrigerante, nem tomo refrigerante. No final nós vamos estar orando em nome de Jesus. Denise Souza, Senhor te abençoe, minha querida. Raquel Félix, o Senhor é contigo, varoa valorosa, Deus te abençoe. Irmã Cirlei Lima, Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém? Gente, sem mais delongas, vamos ler o Evangelho. O Evangelho de hoje são 5h18. O Evangelho de hoje é Lucas 16. Louvado seja Deus. 16 do 1 ao 8, que vai dizer assim a palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de lhe esbanjar os bens. Mandou chamá-lo e disse: o que é que eu ouço dizer de você? Preste conta da sua administração, pois você não pode ser mais o meu administrador. Então o administrador pensou: meu senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Trabalhar na terra não tenho força, e mendigar eu tenho vergonha. Já sei o que eu vou fazer para ter o que receber na minha própria casa quando eu for afastado da administração. Chamou então por um dos devedores do seu senhor e disse ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. Então ele disse: pegue sua conta, senta-se logo e escreva 50. E o senhor o elogiou, o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Amados irmãos e irmãs, hoje nessa sexta-feira nós fazemos aliança com a água. Você que faz parte dessa campanha, toda sexta-feira nós abençoamos a água, fazemos um sinal de vida com Deus. E ali nós bebemos, ingerimos, aspergimos ou derramamos diante de um propósito. E Deus tem feito muitos testemunhos em nosso meio. Glória a Deus por isso. O Evangelho de hoje vai nos falar sobre 2 sentimentos que nós precisamos ter em nossas vidas. Nós podemos aprender que esse mordomo infiel, 2 lições. O texto vai falar que este homem, ele era um homem que era o senhor de uma casa. Por que um senhor de uma casa? Porque o mordomo, ele é alguém que o dono confia todos os seus bens. Ele era o senhor administrador daquela casa. Por quê? Porque o senhor confiava a ele seus bens. E aí, o senhor dono começa a ouvir muitos burburinhos do senhor administrador.
E chama aquele homem para quê? Para prestar conta daquilo que lhe era confiado. O texto vai dizer que quando aquele homem vem para dar conta e ele sai da presença do Senhor, dono de tudo, ele entende que ele seria afastado da sua administração. Por quê? Porque ele era um senhor administrador rebelde, desonesto, na verdade. E aí o texto vai falar que ele começa a pensar o que seria da vida dele após ele ser destituído daquele cargo. Ele falou que não tinha força para trabalhar na terra, arando. Ele também não gostaria de mendigar. Tinha vergonha de mendigar. O que ele faz? Ele vai até os credores daquele senhor, dono de tudo, ver quanto que eles deviam ao senhor, dono de tudo, e altera o que? Os valores para quê? Que ele recebesse a metade de tudo o quanto era daquele homem. O evangelho, ele não vai, amados, elogiar a atitude da desonestidade desse homem. Mas o evangelho, ele vai elogiar a esperteza dele. Porque ele sabia que ele seria alguém agora sem dinheiro, alguém sem recursos. E ele consegue uma estratégia para lidar com a situação que lhe é chegada. O evangelho destaca isso. E aí eu quero... O que nós aprendemos, pastor Cássio, com esse evangelho do dia de hoje? Duas coisas. Primeiro, Deus tem confiado em você. É muito sério isso. Deus, ele tem confiado em você. Todos nós somos administradores de Deus. Todos nós somos mordomos de Deus. O Senhor, ele é o dono de tudo. Ele é dono dos dons espirituais que ele tem nos dado. Ele é dono dos dons naturais que ele tem nos dado. E ele é dono da nossa própria vida. O fôlego, não é meu, é do Senhor. Na hora que ele requer o fôlego, eu caio durinho para trás, porque eu apenas administro ele. Deus tem nos confiado. E você, que tipo de mordomo você tem sido na presença de Deus? Você é um mordomo fiel, que tem administrado muito bem tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos: família, trabalho, ministério na igreja, aquilo que o Senhor te confia fazer dentro da igreja. Você tem sido honesto diante de Deus, trabalhado, feito o seu máximo. Como muito se diz na minha empresa, né, que eu trabalho fora secular, né, você tem tido dono e sentimento de dono? Ou você tem administrado aquilo que o Senhor confiou a você de qualquer maneira? Ou você tem sido desonesto de um tal ponto de você falar: hoje eu faço, amanhã eu faço se eu quiser, isso aqui eu não vou mais fazer, esquecendo que tudo aqui nós iremos prestar conta a Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nessa manhã, coloca uma coisa na sua cabeça: você é apenas um mordomo de Deus. E como mordomo de Deus, nós precisamos sermos honestos em tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer. Faça o melhor. Cuide o melhor da sua família. Zele pela sua comunidade de fé que você congrega. Não fale mal dos irmãos. São tudo de Deus. E o grande dono de tudo, uma hora vai vir requerer conta de mim e de você. E o que é que nós iremos dar de conta? Que somos mordomos fiéis, e iremos receber a nossa paga, né? O que é a nossa paga? A nossa salvação, a nossa recompensa de morar no céu
quando nos aposentarmos dessa matéria? Ou será que nós seremos encontrados como esse mordomo infiel, aonde as pessoas, o próprio dono de tudo, ouvia borburins que ele era uma pessoa infiel? Quem tem sido você diante de Deus? Alguém honesto, que tem cuidado das coisas que Deus um dia colocou nas suas mãos? Ou você tem sido alguém que está fazendo as coisas do jeito que dá para fazer? Ou como diz o ditado a modo grosso, empurrando com a barriga. Não empurre com a barriga, amados. Não administre a sua família empurrando com a barriga. Não administre o seu trabalho, a vaga de emprego que você tem, com a barriga. Não cuide da sua comunidade de fé empurrando com a barriga. Se tem uma coisa que você precisa ser zeloso, é com tudo aquilo que Deus coloca em suas mãos para fazer. Parece que, não, mas esse emprego não foi Deus. Eu corri atrás, eu fiz as entrevistas, mas foi Deus que permitiu você entrar. Esses 2 filhos são rebeldes, mal criados, mas foi Deus que te deu. E aí, como é que você tem administrado? Que nessa manhã possamos termos a qualidade de sermos mordomos honestos, que cuida com olhos e sentimento de dono, mas sabendo que nós não somos dono, nós somos apenas servos. O segundo sentimento e a segunda qualidade que nós precisamos termos em nossa vida, que nós aprendemos no Evangelho de hoje, é a esperteza de lidar em situações difíceis. Volto a repetir, o Evangelho nunca está elogiando a desonestidade daquele homem de alterar as contas para receber, mas a esperteza que ele teve para não passar fome. E aí o que eu aprendo? Eu aprendo que eu preciso ser honesto, mordomo, a qual eu vou dar conta a Deus de tudo que eu faço, e eu também aprendo que eu preciso ter a esperteza de aprender a lidar em situações difíceis. A clareza, a agilidade. São 2 coisas nessa manhã que nós precisamos buscar em Deus: honestidade e agilidade. Eu não vou nem usar a expressão esperteza, porque brasileiramente falando, pelo português, a esperteza é algo de alguém que é malandro, né? Mas a esperteza de lidar no meio do caos. Você não pode ser uma pessoa, amados irmãos, e o Evangelho de hoje nos ensina isso. Nós não podemos ser, eu não vou nem falar você não pode ser, nós não podemos ser pessoas que no meio do caos nós iremos se desesperar, que nós iremos desistir, nós iremos ficar perdidos. Não, no meio do caos, no meio de situações difíceis, em meio a situações que nós não estávamos esperando, nós precisamos, em nome do Senhor, termos a agilidade que vem de Deus para aprendermos, lidarmos com essa situação. Por isso, nessa manhã, o Evangelho nos ensina a sermos honestos, bons administradores de tudo que Deus tem nos dado. E, principalmente, pedimos ao Senhor agilidade. Não agilidade para roubar como esse homem, mas agilidade para aprender a lidar em situações que fogem do nosso controle. E aí Salomão vai dizer, Salomão não, tem nada a ver, Tiago vai dizer, e aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, e Deus a dará em abundância. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, vamos falar com Deus, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Você que está na campanha da água, coloque aí a sua água perto de você, em nome de Jesus. E vamos falar com o Senhor. Como eu sempre falo, né? O Manhã com o Evangelho é uma igreja virtual e uma igreja pedagógica. A repetição leva ao aprendizado. Nós não consagramos a água como um ato místico, aonde a água se tornará benta
ou se tornará mágica. Não. A água continua sendo água. Ela é apresentada diante de Deus como uma aliança que nós estamos fazendo com Deus, concernente a um propósito particular do coração. Quando Elias foi ajeitar o altar, né, para pedir Deus que descesse fogo do céu, ele ajeitou o altar e ele fez uma vala ao redor do altar. E o que ele usou como aliança? A água. Porque água é vida. Então, assim, o nosso corpo é feito de 70% de água. Enquanto a água tem vida. Então, assim, a água é o sinal de aliança. Aí você vai consagrar a água na intenção de uma libertação, na intenção de uma cura, na intenção de uma causa na justiça. Você vai tomar, você vai aspergir, você vai derramar, não porque ela é mágica, mas porque ela é uma aliança após a consagração. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã, vamos orar pelo Ramon, que está fazendo aniversário, para que a bênção de Deus alcance o Ramon com tudo que ele precisa. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, nós queremos te agradecer pelo evangelho lido, proclamado e explicado. Pedimos ao Senhor que nessa manhã frutifique essa palavra em nossos corações, de uma tal maneira, Senhor, que nós possamos aprendermos a sermos honestos com tudo que vem em nossas mãos para fazer, para que possamos fazer muito bem feito, Senhor, de uma tal forma que nós entendamos que é o Senhor que nos dá essa graça de fazermos. Mas também nós oramos, Senhor, nessa manhã, pedindo ao Senhor que nos dê agilidade, a esperteza da serpente, a simplicidade da pomba, para aprendermos a lidar nos dias difíceis e no meio das situações que fogem do nosso controle. Pedimos ao Senhor, Deus amado, a bênção dessa palavra se concretizar em nossa vida, sermos mordomos fiéis e pessoas ágeis, com agilidades e estratégias certas. Pedimos, Senhor, que essa bênção se concretize em nossas vidas e em cada um que nessa manhã está assistindo ou vai assistir o Manhã com o Evangelho. Eu oro nessa manhã te agradecendo pela vida do Ramon Martim, este homem tão fiel ao Manhã com o Evangelho, que está aqui todos os dias conosco. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida dele. Nós pedimos que nessa manhã ele possa, Senhor, ter o seu coração contemplado pelo Senhor, acolhido pelo Senhor, de uma tal forma, Deus, que ele possa sentir o amor de Deus nessa manhã sobre a sua vida. Nós pedimos, Senhor, Deus amado, que o Ramon seja abençoado, fortalecido, e que ele possa, Senhor, muito em breve, reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Eu abençoo a vida dele nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento nós consagramos, Senhor, a água, a fim, Deus amado, da onde ela se ingerida, aspergida ou derramada, haja manifestada a tua presença, um poderio de Deus, para que, Deus amado, vidas sejam alcançadas, portas de emprego abertas, causas da justiça, Senhor, o martelo seja batido ainda antes do final desse ano, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tu és o Deus do impossível. Nós consagramos, Pai, a água, para que ela seja, Deus amado, um sinal de aliança contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos por todos os enfermos, por todos os enlutados, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações ou por quem nós somos obrigados a orar. Alcança nessa manhã, abençoa nessa manhã, fortalece nessa manhã. Em nome de Jesus, oramos tudo isso, orando a oração e pedindo pela oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém?
Amados, que o Senhor te abençoe nessa manhã. Eu não estou conseguindo ver, eu acho que a minha internet não está oscilando um pouco, eu não troquei as internets. Eu não estou vendo comentário, mas você pode deixar seu comentário aí, que nós estaremos lendo depois com todo carinho, tá bom? Vamos orar o Salmo 91, apegado também a essa promessa no dia de hoje. E nós vamos receber a bênção. Depois nós vamos ler o Salmo 91, vamos orar o Salmo 91 e assim nossa live estará encerrada em nome do Senhor. Amém? Então que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Vamos orar o Salmo 91. Eu vou ficar ali de pé no ladinho do Salmo para que a gente possa orar. E após você receber essa oração, essa promessa do Salmo 91, essa live está encerrada em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos e todas em nome de Jesus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a minha morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Livrar-o-ei e pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificarei. Saciar-lhe-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus te abençoe. Um dia abençoado em nome do Senhor.